Que bom estarmos com você mais uma vez com o programa da Vida para a Vida. Quero agradecer a sua companhia desde já. E hoje, num dia muito especial, podemos falar da Palavra de Deus. Eu quero ler no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Estaremos meditando em alguns versículos desse texto e gostaria que você convidasse os seus irmãos e amigos para que juntos pudéssemos ouvir e também entender um pouco mais da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e que desta hora em diante você, se possível, pare as suas atividades para poder ouvir a palavra do Senhor. O programa da Vida para a Vida é um programa apresentado pelo pastor Osias da Igreja Presbiteriana em Barbacena, Minas Gerais, e que chegue até a sua casa, ao seu trabalho, onde quer que você esteja, ouça a palavra do Senhor. Quero ler então, Eclesiastes capítulo 5, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votar e não cumpras. Não consintas que a tua boca faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Deus eterno Pai, nós te agradecemos por estarmos nesta hora meditando um pouco mais na tua palavra. E que possamos guardar, ó Pai, em nossos corações, como o salmista diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Olha, é muito certo falar que Deus é justiça, Deus é justo. Ele não faz nada errado contra qualquer pessoa. Talvez você diga assim: eu não mereço o castigo de Deus. Eu não mereço o castigo de Deus. Mas às vezes, por causa de um erro de um nosso filho, de um nosso amigo, nós até mesmo queremos exercer a justiça. Nós colocamos nossos filhos de castigo e muitas vezes nós deixamos de falar com o nosso vizinho, deixamos de falar com os nossos amigos, deixamos de falar com os nossos parentes, porque nós achamos que eles erraram contra nós. E às vezes até erraram, pecaram, desobedeceram, agiram errado. Mas veja bem, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos falando com Ele. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Nós precisamos então, não é o fator da denominação em si, do templo feito por mãos humanas, mas a todo momento nós estamos diante do Senhor. Sabe aquele amigo que está o tempo todo contigo? Independente da hora, se é de madrugada, se é à noite, se é à tarde, se é de manhã, aquele amigo que está sempre perto de você. Ele quer fazer o bem a você, mas é preciso que você e eu possamos estar também obedecendo a sua palavra. Na realidade, a gente já ouviu falar de um ditado:
aquele que faz o bem, aquele que obedece, não merece castigo. Porque você vai castigar um filho que te obedece? Então, também aqueles que obedecem à palavra de Deus não merecem castigo. Então nós somos castigados, nós somos muitas vezes atribulados, estamos atribulados por conta dos nossos próprios erros. Deus, ele é justo. E a justiça de Deus, ela não tarda e nem falha. Como algumas pessoas dizem que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e nem falha. Os nossos erros que nos conduz até a morte e morte eterna, o Senhor nos dá a oportunidade de, ao ouvirmos a sua palavra, podermos abrir o coração e recebê-lo como nosso Salvador. Então, uma vez que você passe a ser filho de Deus, assim, a gente exige que nosso filho nos obedeça. A gente exige isso e é bom, mas é bom que os pais também andem no caminho certo, antes fazendo a vontade do Senhor. Então, não te precipite com a boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Então é melhor você ouvir Deus e dar a resposta que Ele precisa. Ele precisa ouvir a sua resposta. Ouça o Senhor falar no seu coração, convidando para andar na direção dEle, sobre a direção dEle, andar no caminho certo. Então ouça o Senhor e responda sim. E muitas vezes um não, um silêncio, pode dizer sim, pode dizer não. Eu gostaria de que você pensasse nisso. O Senhor fala conosco a todo tempo, independente onde estivermos, no canto de um pássaro, na beleza da flor, no céu azul, na chuva. Deus fala conosco. Todas as estações do ano são necessárias, tanto o calor quanto o frio, inverno, verão, primavera, o outono. Então, nós precisamos andar de acordo com a palavra do Senhor, porque Ele quer o nosso bem. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e de muito falar palavras nécias. Não há ninguém que não tropece em palavras. Tropeçar é falar coisas erradas. Tropeçar talvez seja falar alguma coisa que não agrada aos outros. E se nós começarmos a falar demais, nós corremos o risco de não agradar a Deus e não agradar ao próximo. O próprio Senhor nos diz o seguinte, que nós devemos fazer ao próximo o que desejamos que ele nos faça. Então, não é esperar que alguém faça o bem a você para você fazer. Então, se você deseja que alguém faça o bem a você, corre e chega primeiro e você faça o bem a ele. Então, quando a Deus fizeres algum voto, conforme diz a palavra, não tardes em cumprir, porque Ele não se agrada. Porque não se agrada de todos. Cumpre os votos que fazes. Melhor então é não fazer voto do que fazer voto e não cumprir. Não é assim que acontece? Alguém que diz assim, não, pode deixar que eu vou fazer isso para você. Pode ficar tranquilo, deixa na minha mão. As pessoas ainda falam assim, deixa na minha mão que eu vou fazer. E depois você chega à noite, ninguém fez isso, o filho não fez. Talvez até mesmo a explicação que ele vai te dar é plausível de você entender e aceitar. Mas primeiro conversa, primeiro ouça. Não brigue à toa com a sua família, com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, com os seus vizinhos. Antes, ouça, entenda. Se fosse você no lugar dele, que ele te colocasse em sua mão para você fazer alguma coisa e não desse tempo, você não gostaria que ele entendesse a sua resposta, a sua desculpa, a sua palavra? Então nós devemos fazer ao outro o que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Não considas que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque com a multidão dos sonhos há vaidade. Assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Temer a Deus, buscar ao Senhor.
Talvez você hoje esteja um pouco triste por causa das eleições que ocorreram ontem. Talvez você esteja bastante alegre por causa das eleições que ocorreram ontem. Mas o que nós devemos fazer, mesmo quando nós perdemos, sabe, você torce para algum time e o seu time muitas vezes está lá na cabeça, está lá em primeiro lugar, talvez ganhe todos os jogos e seja campeão, mas às vezes o seu time passa para a segunda divisão, terceira divisão, e você continua torcendo. E você realmente não deixa de torcer. E você, não, em uma hora ele vai chegar, uma hora ele vai vencer. É assim, Deus quer que você vença sempre. Mas é preciso que você ande na palavra dele, ande realmente ouvindo a palavra do Senhor. Então, hoje é este dia. Talvez muitos estão tristonhos por causa dos resultados das urnas. Ontem você votou e esperava que o seu candidato... E quantas vezes nós votamos num candidato e esperamos que ele faça, não o que nós queremos, mas pelo menos para satisfazer a maioria da população, e você ouviu a campanha, ele disse que faria isso e aquilo outro e não faz. Como é que fica? Então, nós devemos andar na presença do Senhor. Ele já te elegeu. Se você ouvir a palavra do Senhor, abrir o seu coração, o Senhor já te elegeu para ir para o céu, antes da fundação do mundo. Então, se essa mensagem está tocando o seu coração, abra o seu coração e diz: Senhor, eu te aceito, eu recebo, eu quero ir, o Senhor já me escolheu, eu quero ir para o céu. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Amém. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque podemos parar as nossas atividades neste momento, e mesmo que não paremos nossas atividades, estamos dispostos a ouvir a Tua palavra como ouvimos nesta hora. Ó Pai, em nome de Jesus, abre os nossos corações com a Tua palavra, com o Teu ensino. Nos perdoe, Senhor Deus, que muitas vezes deixamos de falar com o Senhor, deixamos de ouvir a Tua voz, deixamos de caminhar com o Senhor, deixamos de ir à Tua casa. Nos perdoe. A partir de hoje, nós seremos diferentes, buscando o Senhor a cada dia, a cada instante. É a nossa oração em o nome de Jesus. E que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito esteja com você, irmão amado, irmã amada, e com todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.